Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua casa, com sua família. Quero convidar você para meditarmos um pouco hoje na Palavra de Deus, os capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho de Mateus trazem relatos tremendos dos últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação e da sua ressurreição. Queria incentivá-lo a ler esses capítulos. Separe depois 15 minutos do seu dia e leia com calma os capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho de Mateus, para que os detalhes destes momentos possam entrar no seu coração e ajudar você a enxergar a grandeza desta obra, deste momento que Jesus consumou na cruz do Calvário e principalmente da sua ressurreição, que é a razão da nossa fé. Nos capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho de Mateus, nós vemos desde o momento em que Jesus anuncia abertamente aos discípulos que era chegada a sua hora, que era o momento em que ele seria entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. E o que nós precisamos entender é que Jesus, ele foi traído, sim. Ele foi açoitado, ele foi ferido, ele foi crucificado. Mas ele foi para esta cruz do Calvário voluntariamente. Essa traição, esses açoites, essa crucificação estavam já no plano de Deus para a nossa salvação. E ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele a entregou. Ele voluntariamente subiu aquela cruz do Calvário para entregar a sua vida. E é isso que nós precisamos entender com mais detalhes. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. No livro de Hebreus diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível, ou seja, ele se materializou na forma humana para que nós tivéssemos acesso, pudéssemos enxergá-lo, pudéssemos viver a vida dele. Jesus é o Verbo eterno de Deus, que estava com Deus no princípio de todas as coisas. Ele e o Pai e o Espírito são um. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu faço as mesmas obras que meu Pai. E enquanto homem, enquanto esteve aqui na terra, ele se esvaziou da sua divindade e teve aqui na pele, na carne, reações humanas. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu tudo que um homem pode sentir. E Jesus fez tudo que um homem pode fazer, exceto pecado. Jesus não conheceu, não cometeu pecado, porque ele é santo. E por ser santo, por ser um Deus visível, ele pôde subir aquela cruz do Calvário, o único justo, o único que poderia dar a sua vida e satisfazer a justiça de Deus. O justo pelos injustos, o santo pelos profanos, o Cordeiro de Deus que foi imolado, sacrificado e que tirou todo o pecado do mundo. Jesus disse: quem crer em mim e naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus foi voluntariamente para aquela cruz, ele caminhou para aquela cruz. E eu quero chamar a sua atenção para um texto que está aqui no capítulo 26, a partir do versículo 36, que relata Jesus no Getsêmani. O texto diz assim:
Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Versículo 38 relata que Jesus disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando depois dessa oração para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando-se a retirar, pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, ou seja, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Queria me ater a este trecho, né, e dizer com você: Jesus, na sua humanidade, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. Lucas relata este momento que Jesus suava gotas de sangue, de tanta agonia que ele sentiu neste momento. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos açoites, não estava com medo dos cravos, não estava com medo da coroa de espinho, não estava com medo das bofetadas. Ele não tinha medo desse sofrimento físico. O que apavorava Jesus naquele instante era a ausência de Deus, a ausência do Pai, que teria que, pela primeira vez, desde que a eternidade, desde que ele existe, e ele sempre existiu porque ele é eterno, teriam que se separar. Deus teria que virar as costas para Jesus. Deus teria que ver o seu Filho unigênito na cruz e deixá-lo ali, sem poder fazer nada por ele naquele momento. Jesus iria para a cruz do Calvário receber ali todo o nosso pecado, todas as nossas mazelas, toda a nossa imundícia sobre ele naquele momento. E isso faria separação dele e de Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E Jesus foi para aquela cruz do Calvário para poder pagar o nosso pecado, para nos justificar diante de Deus. Ora, isso apavorou Jesus, porque seria a primeira vez que ele ficaria longe do Pai e não poderia contar com o Pai. E teria que crer e ter fé que o Pai o ressuscitaria e que ele viveria de novo. E Jesus pede: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ali ele falava como homem e como um ser que iria se separar daquilo que era a sua essência, a sua santidade. Mas ele completa: não seja feita a minha vontade, faça a sua vontade. E por isso Jesus caminhou voluntariamente para aquela cruz. Jesus se entregou. Quantas vezes a gente, lendo os evangelhos, disse que os judeus queriam prendê-lo, que os judeus, os fariseus, faziam planos para pegá-lo, para acorrentá-lo, e ele se esquivava. Tem um texto que diz que ele passou pelo meio deles e eles não o deteram.
Quando Pilatos disse para Jesus, você não vai dizer nada? Você não sabe que eu tenho poder para te prender, te crucificar ou te soltar? E Jesus diz para ele, o meu reino não é deste mundo. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, Jesus foi voluntariamente para aquela cruz. E ali ele entregou a sua vida. Se Jesus não tivesse entregado a sua vida, ele estaria naquela cruz se quisesse até hoje. Porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele é Deus. Mas ele voluntariamente entregou o seu espírito. Tanto é que quando o soldado chegou e foi conferir se Jesus estava morto, eles mandaram quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem por asfixia, porque era a preparação da Páscoa, eles não queriam entrar no sábado com eles ainda crucificados. E quando foram quebrar as pernas, quebraram a perna dos dois ladrões, e quando foram quebrar a perna de Jesus, Jesus já estava morto. E para se certificar que ele estava morto, eles não acreditaram, o soldado o perfurou com uma lança no seu lado esquerdo. Então Jesus entregou o seu espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus voluntariamente a deu por mim, por você, para que nós fôssemos salvos. Mas o principal, o ápice, viria no domingo, no terceiro dia, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E a Páscoa é isso. É crer na sua morte, no seu sacrifício por mim, por você, mas crer na ressurreição. Porque se cremos na ressurreição de Cristo, também cremos na nossa ressurreição, que seremos redimidos, que seremos ressuscitados. Este é o motivo da nossa fé. Essa é a Páscoa verdadeira. Cristo morreu por nossos pecados, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso e você será salvo. Que Deus abençoe você, sua casa. Leia esses capítulos, reflita nessas coisas, para que você possa receber toda a revelação do sacrifício de Cristo, crer nele de todo o seu coração e ser salvo da condenação eterna, da condenação que eu, você e ninguém pode, por nada, a não ser por Jesus, ser justificado e ser salvo. Um grande abraço, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe você e sua casa.